Hoje o Living Art da Whiton Shop tem o prazer de trazer uma artista com uma sensibilidade asiática. Keren, seja muito bem-vinda à Whiton Shop. Obrigada pelo convite. Eu sou uma fã sua, você sabe disso, eu não escondo. Eu tento esconder um pouquinho, na realidade, porque é um pouco demais, às vezes, para nenhum dos meus artistas ficarem com ciúmes. Mas eu sou uma grande fã da sua arte. Talvez, eu acredito que porque, como eu morei em Singapura, eu olho e já falei isso para você, é como se eu estivesse entrando no Museu de Arte da Ásia de Singapura, eu consigo ver isso no museu. Então, hoje nós vamos descobrir sobre a arte da Keren. Keren, a gente já sabe, bom, eu já sei, nossos amigos agora vão saber agora. Você começou muito cedo na cerâmica, né? Com 12 anos. O que te inspirou? Você sempre, como criança, gostou? Ou teve alguém em particular que te incentivou? Alguém da família que já era da arte? Na verdade, assim, na cultura coreana, os pais coreanos costumam sempre colocar os filhos em algum curso, seja taekwondo, seja aquarela, seja pintura, seja cerâmica. E no meu caso não foi diferente. E eu comecei a fazer não só cerâmica, mas eu também fazia cursos de aquarela, de desenho, e tive bastante influência dos meus pais, né? Meu pai trabalhava com as mãos, né, que era dentista, e minha mãe com o piano, né? E aí sempre teve muito forte ao meu redor essa questão manual, trabalho manual, e sempre gostei de trabalhar com massa, assim, né? Então desde os 12, 13 anos a gente teve essa oportunidade, que lá no Bom Retiro tinha uma professora de cerâmica, e aí eu não perdi a oportunidade de querer aprender cerâmica, porque só tinha aquarelas, assim, mais bidimensional, e aí quando teve essa oportunidade eu fui com tudo. Que sorte a nossa que ela começou tão cedo. Keren, você já nos disse que seu pai é um pioneiro aqui em São Paulo, dentro da comunidade coreana em dentista. E você também já expressou pra gente esse desejo também de ser inovador, de trazer, porque na cultura coreana é uma, vamos dizer, uma profissão não óbvia. Estou correta? Sim. Na verdade, como a gente é muito, assim, um imigrante muito cedo aqui no Brasil, todo mundo espera que a gente faça assim, os pais imigrantes desejam que seus filhos, às vezes, realizem um sonho que não conseguiu, às vezes, sigam um caminho que seja, tipo, de forma do dinheiro seja mais estável, né? Então, mas meus pais sempre me incentivaram a fazer o que eu gosto, né? Apesar de que às vezes eles ficavam um pouquinho o pé pra trás, né? Ai, meu Deus, filha, mas cerâmica vai ser seu hobby, né? Mas mesmo assim, eles sempre incentivaram muito. Tanto é que todas as vezes que eu ia pro consultório dele, enquanto eu esperava ele, enquanto eu atendia algum paciente, eu ficava lá na parte do laboratório dele, ficava brincando com as resinas, massinhas. Então, até hoje eu uso as ferramentas dele para fazer minhas artes. Não deixa de ser massa, não deixa de ser para criar, né? Deve ter amado que você usou a obra-prima dele, que não é barata para fazer isso. Mas você é formada, né, em arte, porque a gente tem muitos artistas que têm uma primeira profissão e no decorrer da vida se apaixonam, mas você é formada, você dá aulas, não é isso? Isso, eu dou aula. E assim, basicamente, a minha primeira ideia, na verdade, foi fazer prótese dentária, né? Mas aí essa parte não foi pra frente, né? Porque era um curso técnico, meus pais queriam muito que eu fizesse uma faculdade, né? Então eu realmente não sabia o que fazer. Aí minha irmã falou, mas você sempre gostou de fazer arte, você sempre fez cerâmica, fazia pinturas, desenhos, por que você não faz artes visuais? Aí na época eu também nem sabia o que era artes visuais, ela me explicou o que era, então eu escolhi como faculdade, e pra mim sempre foi, assim, Deus que foi me guiando aos poucos, assim, então não foi uma coisa que eu
pretendia já, desde pequena, já imaginava que ia ser professora de cerâmica, nada disso. Foi com a vida que foi me mostrando, me moldando, e foi me levando até onde estou hoje. Então você divide a sua vida de artista como professora e também como artista. Sim, é o meu intuito, e junto com a White Shop foi uma forma que abriu uma oportunidade para incendiar mais esse meu lado artístico, né? Porque às vezes, conforme a gente vai trabalhando, vai dando aula, e a gente começa a ficar só nessa fase, né? Eu só fiquei dando aula, e como eu tava perdendo um pouco a minha identidade, apesar de eu amar muito os meus alunos, eu gosto muito de dar aula, mas a minha parte artística eu tava ficando para trás, porque não tinha tempo, eu tinha que arrumar o ateliê, tinha que queimar as peças dos alunos, então com a correria, o meu lado artístico ficou indo para trás, mas é uma coisa que eu sempre quis resgatar. Então a White Shop foi uma forma de me ajudar a resgatar esse meu lado e seguir esse meu sonho, né? Então a forma também, com a minha viagem da Coreia, com o Japão, assim, foi uma forma de reacender essa paixão que eu tenho para ter novas ideias para vir com mais obras. Sorte a nossa, porque uma obra mais linda que a outra. Eu fico fascinada em ver o seu trabalho, porque as obras da Keren, a gente vai mostrar um pouco mais aqui para vocês, mas elas são diferentes, elas sempre têm um relevo. Você trabalha a arte de uma forma muito, eu digo, diferenciada mesmo. O quanto a cultura coreana influencia na sua arte? Isso foi um pouco mais recente, né? Não foi com os 12, 13 anos, mas durante a minha faculdade eu comecei a resgatar um pouco a história, comecei a entender mais a história dos meus pais. Então antes não era tão forte, antes era um pouco mais uma indagação, porque eu sou Keren, eu sou descendente coreana e sou brasileira, mas eu não me encaixava. Então quando eu ficava com os amigos coreanos, eu era brasileira demais. Quando eu ficava com os brasileiros, eu era coreana demais. Então eu não sentia pertencente a nenhum lugar, né? Então durante a faculdade eu fiz uma obra que me representou bastante. Então as formas, quando você bate o olho, as formas parecem asiáticas, parecem orientais, mas todo o conteúdo, todo o desenho, o detalhe era tudo referente a São Paulo, o que eu vivo aqui no Brasil. Então, a partir dali eu comecei a criar essas obras mais assim, refinadas, um pouco mais sobre a minha identidade. Você sabe que é tão engraçado porque como eu morei muito tempo fora, né? Hoje eu tenho cidadania australiana também, porque morei lá há 13 anos. Essa questão que você falou, sou brasileira demais para ser australiana, e aí quando eu chego no Brasil, o povo assim, oi gringa, porque eu já não sou mais, não é que eu não sou mais brasileira, sou brasileira porque sou apaixonada pelo Brasil, mas a gente traz influências que modificam e eles olham para você, mas espera aí, isso daqui não é muito brasileiro, né? Então é uma situação bem única, mas eu acho que a gente aprende, enriquece muito, né? Sim. Com o tempo a gente vai vendo e percebendo isso. Keren, eu quero saber um pouco da sua técnica, porque como você faz muita coisa assim, em relevo, em 3D, né, você trabalha com, eu não sei como eu poderia dizer isso, mas é sempre uma forma dupla, né, você tem a parte interior e a parte exterior, que é trabalhada aqui, você tem toda aquele trabalho maravilhoso, mas é sempre útil, porque tem aquela parte interna onde você ainda usa como um vaso, vamos dizer, comum. Da onde vem isso? Da onde que você traz isso? Eu me inspirei bastante numa técnica coreana. Eu não tive a oportunidade de chegar a aprender com algum mestre coreano naquela época, né? Mas é que com as referências que eu tinha bastante, eu via bastante livros, eu via bastante, assim, referências dos vasos orientais, e tinha bastante essa técnica de dupla camada. Mas parecia que já estava meio que extinguindo, não vinha aqui no Brasil. Então, com as técnicas básicas que eu já conhecia, que eu comecei a aprender durante os meus 12 anos, durante a faculdade, etc., eu fui juntando meu conhecimento e criando formas para chegar nesse resultado. Então, foi uma forma de eu ficar montando assim na minha cabeça, mas se eu usar assim, assado, com vários acertos e erros, comecei a experimentar, né, formas que possam dar certo. Então aí no final eu não queria que só fosse uma forma vazada, né, eu queria que também tivesse essa potência de conseguir usar
aquela peça, não só uma forma decorativa, mas que a pessoa também tivesse esse contato, essa proximidade com a peça, né, de ser usual assim, no dia a dia, né? Então, essa minha técnica, basicamente, a gente tem que fazer em 2 partes, depois a gente une ela em uma, né? Depois que ela é unida, aí eu acabo vazando, vai ter que fazer com todo cuidado, tem que levar em consideração a gravidade, tem que levar em consideração a umidade, assim, a gente tem que estar bem sensível à massa pra gente ver se ela está disposta ou não a ser cavada ou não, pra ter aquela estrutura. Se estiver mole demais, começar a escavar, ela pode ceder. Se ela estiver muito dura, ela pode quebrar. Então, é bastante, assim, ter bastante conhecimento com a fase que ela está, né? Bem delicado. É bem mais complicado do que a gente imagina que seja. Sim. A gente às vezes olha o vaso assim, eu vou fazer aqui, vou fazer alguma coisa. Você não vai fazer alguma coisa. Bom, nós temos muitas obras lindas da Keren. Temos o Renascimento de Lótus, temos mais opções. Eu vou deixar vocês irem lá na whiteshop.com, dar uma olhada. Mas nós temos essa peça lindíssima que acabou de ser apresentada na nossa exposição. Sim. Eu quero que você fale um pouco pra gente sobre ela. Eu imagino que ela tenha sido um desafio. Ela tem, você até me ligou, ela tem algumas, vamos dizer, algumas imperfeições, e essa é a beleza do feito à mão. Se ela é perfeita, ela veio feita de uma fábrica, ela foi feita em série. Se você quer uma coisa exclusiva, ela é feita à mão. E assim como nós, às vezes, um pouquinho imperfeitas. Mas eu digo que é uma imperfeição perfeita. Então explica pra gente um pouco do processo dessa obra, porque ela é simplesmente divina, eu tô encantada com ela. Ele teve várias formas de fazer, então eu usei várias técnicas. Então a parte do miolo eu fiz no torno elétrico, então eu torneei ela. Então eu fiz o vaso primeiro e depois eu fiz as flores, eu modelei as flores. Um beijo pra Fernanda, que é ela que me ensinou a fazer as flores. Obrigada, Fernanda. Obrigada. Mas essa flor em específico eu aprendi vendo as imagens e tal, porque essa flor carrega uma simbologia muito forte pra mim, né? Que é a flor que representa a Coreia na época que ela sofreu a guerra contra o Japão, né? Então, naquela época também tinha bastante a questão da esperança, perseverança, e aí eu desenhei a flor em conjunto, trazendo ela à forma tridimensional. Então, eu juntei o bidimensional com o tridimensional, e com o desenho eu fui trazendo esse volume, né, para parecer que o desenho se tornou realmente algo para fora, assim, que já tá saindo para fora, nascendo, né, mais ou menos. E a parte de fora, que é a parte mais escurinha, que é a parte aqui que tá um pouco mais geométrica, eu me inspirei muito nas portas asiáticas coreanas, que antigamente eram uma estrutura de madeira com papel que separavam os ambientes, né? E pra mim, desde pequena, quando assistia as novelas coreanas, antigas, etc., eu achava muito engraçado como as portas eram tão delicadas e mesmo assim eram usadas como portas, né? E é engraçado que até, assim, uma colher era usada como se fosse tranca, para as pessoas não abrirem, né? Mas basicamente eu trouxe com toda essa simbologia de como se a gente fosse portas, né? No nosso coração, a gente tem a parte externa, interna, e as flores como se fosse a nossa perseverança, né? Pra gente não desistir das fases que a gente tá passando na vida, etc, né? Que tem, como nossa vida é um ciclo, né? Às vezes tem momentos difíceis, momentos que a gente tá passando de luta. Então, na verdade, a parte externa é uma parte que eu representei as portas antigas do Haddock, né? Que eles eram feitos de estruturas de madeira e ela era colada com papel. Então era uma porta que separava os ambientes, e eu achava sempre muito interessante que era feito de papel para separar o ambiente. Então é como se ela estivesse representando a gente, né? Como se fosse a porta da nossa alma, e dentro a flor da perseverança, que sempre floresce independente das dificuldades que a gente passa na vida, né? Então é uma forma que eu quis representar, mas eu espero, né, que as pessoas possam ler de coração o que ela vai trazer para cada pessoa. Com certeza essa porta não estava no Brasil, né, gente? Porque senão ela não permaneceria fechada. Keren, é um trabalho de uma sensibilidade extraordinária. Tudo nesta peça, nós vamos mostrar detalhes dessa peça, tudo é extraordinário. As flores, todo o trabalho tridimensional, as formas geométricas,
é de uma riqueza, de uma beleza que me encanta. É por isso que eu falo, é mais uma peça digna do Museu de Arte de Ásia de Singapura. Muito obrigada. É lindíssimo. E, claro, como sempre nas peças da Keren, elas não são só lindas, elas são funcionais. Ele também né, tem a parte do vaso, onde você pode pôr as suas flores. Eu estava até comentando, eu gosto dessa questão, até dele ter essa coloração assim mais neutra, porque eu acho que aí você pode trazer a cor com a vida, né, que assim representada pelas flores ou pelo verde, né? Então é uma obra lindíssima. Se você não correr e comprar, compro eu. Então, me faça um favor. Tem outras peças vindo. E nós já sabemos que temos aqui uma outra peça também especial, tão particular e diferente como todo o trabalho da Keren, que nós sabemos que você aprendeu essa técnica agora recentemente na visita do Japão. Então eu vou pedir para Keren dar um spoilerzinho pra gente da peça, que já estará disponível também. Conta pra gente um pouco do processo. Na realidade, você criou com um propósito, né? Sim. E como em cerâmica tudo é imprevisível e as queimas, a gente nunca sabe se a peça vai sair, vamos dizer, inteira, trincada, porque é uma matéria-prima delicada e vamos dizer, quase que, eu diria, né? Ela tem um certo temperamento, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então, conta pra gente como é que foi essa parte de criar, e também de conhecer essa nova técnica, de agora você está aplicando, como é que está ainda esse trabalho, porque ela está ainda refazendo esse trabalho para a gente terminando. Foi um privilégio, né, de eu ter conseguido para o Japão, né? Então, no Japão, ele tem uma técnica que se chama kintsugi, né? Uma técnica de restauração, feito com a laca e o ouro, né? E essa técnica é tão complexa e leva tanto tempo que, às vezes, tem uma poesia que o pessoal fala que, feito esse técnica de kintsugi, a obra até valoriza mais, né? Pelo tempo, pelas rachaduras que teve, e foi feito um conserto e ela virou ouro, né? Então eles até tem uma poética que fala, né? Quanto mais você quebra, mais ouro puro você se torna, né? Olha só que perfeito! E aí essa peça, na verdade, eu tinha feito também em dupla camada, mas um pouco diferente dessa linha aqui. E eu gosto muito de desafio, né? Então acabei fazendo uma peça que tem só uma parte que tem uma dupla camada, e lá teve, né, como a massa ela se mexe, ela tem retração, tudo mais, ela se movimenta e tem a sua memória, então teve umas partes que tiveram uns trinquinhos, mas que isso eu acho que vai enriquecer mais ainda, e aproveitar que acabei de voltar do Japão e trouxe esses materiais, porque eu tava super, como fala... Eu sempre estava ansiosa para aprender essa técnica, então quando eu fui pro Japão, no Japão que tem essa laca, né, esse material, ele é tóxico, mas durante o processo, quando ela é bem feita, ela pode também durar a eternidade junto com a nossa peça de cerâmica, né? A cerâmica também, né? Eu tenho certeza que eles vão ficar mais tempo no mundo do que eu aqui, né? Com certeza, porque a Keren será uma artista muitíssimo reconhecida, eu não tenho a menor dúvida disso. É uma questão de tempo, porque isso daqui é uma artista, assim, olha, a White Shop achou essa artista maravilhosa, e um dia nós vamos ter assim, vamos nós. Então você está trazendo essa técnica maravilhosa pra gente. Sim. E aí ele tá, apesar do frio, né, que tá demorando mais ainda, mas mesmo assim eu vou persistir. Eu não sei se vai realmente, de fato, vai sair assim na exposição, por causa que o frio tá realmente atrapalhando demais, porque ele tem uma temperatura exata para ela ficar seca, né? Mas eu vou estar correndo, nem que seja o ano que vem que eu vou lançar essa peça, mas eu vou lançar aqui na White Shop. Você sabe que essa técnica também é utilizada em Dubai. Ah, é? Em Dubai também? Por quê? Pela questão do ouro. E como lá eles gostam muito de ouro, então existem algumas peças, normalmente de cerâmica. Eu fui, por exemplo, num restaurante grego, olha só, onde as peças foram quebradas propositalmente e restauradas com essa
laca e ouro. Ai, Então, claro, todo mundo está comendo num prato de ouro. Então, é algo assim que não vai gostar muito, obviamente. Mas eu tenho certeza que vai ficar assim mais maravilhoso. Eu vou contar só um pouquinho da história. Era a obra de arte que faria parte da exposição. Mas infelizmente teve essa, né, ela se moveu, teve essas pequenas, vamos dizer, reações, né, ela teve um pouquinho assim, não quero. E nós, com muita dor no coração, falamos querem. Infelizmente, algumas pessoas não conseguem ver a beleza da imperfeição. Então, nós falamos para assim, temos como fazer algo, e ela chegou do Japão, acabei de conhecer, de aprender essa técnica nova e vou restaurar. Então, essa obra, eu acho que ela nasceu para brilhar. Sim. E é por isso que ela fez esse capricho da natureza, vamos dizer assim, que é realmente para ela ganhar esse toque de ouro e ficar ainda mais bela. Sim. Eu tenho certeza disso. Keren, eu quero te fazer mais uma pergunta. Claro. Que essa eu acho que vai tocar possivelmente no coração, principalmente da comunidade coreana. E eu acho que quando nós temos duas nacionalidades, a gente tem muito orgulho das duas. Não é você é mais coreana ou mais brasileira. Nós nos tornamos as duas nacionalidades com orgulho das duas. Sim. Mas eu sei que você tem assim uma vontade do seu coração de transmitir algo muito especial para a nova geração. De repente estar correndo atrás dos seus sonhos. Eu vou deixar você dizer isso para eles, o que você espera para eles, o quebrar barreiras, enfim. Sim, como a gente sabe, né, isso mais na minha geração também, a gente teve muito essa questão de fazer o que os pais querem, ou o que os pais mandam, ou até mesmo você mesma pensar, vou escolher uma carreira que financeiramente seja estável. Eu sempre gosto de incentivar muitos jovens, ou até os meus alunos, às vezes que querem sair da empresa, mas não quer por medo de instabilidade, mas tem uma paixão incrível por alguma arte ou alguma outra área, né? Então, eu digo pra não ter medo e realmente trabalhar com aquilo que você ama, né? Porque por mais que todas as outras áreas, a gente sempre vai ter perrengue, vai ter dificuldade, vai ter todas os seus altos e baixos. Mas a vida vai fazer mais sentido se for aquilo que você gosta de fazer, por mais que seja difícil, né? Aí eu acho que vai criar um sentido nas nossas vidas, né? Então eu espero que todos os jovens também sigam um caminho que realmente ama, em vez do que é imposto por você ou imposto por alguém, mas que realmente seja de coração, né? Que a gente só vai viver uma vez na vida e que possa fazer essa diferença com as pessoas ao redor, né? Eu acho que mesmo às vezes assim os pais e as mães que, claro, são de uma cultura, né? Você tem as raízes coreanas, mas você não cresceu na Coreia, nessa cultura tão mais rígida que a nossa. Então eu acho que os pais, eles têm uma certa resistência, sim, mas eu acho que pai e mãe é pai e mãe em todos os lugares. Eu acho que eventualmente eles entendem. E como todos os pais e mães ficam felizes de ver os filhos felizes, não é mesmo? Sim, exatamente. E Keren, eu vou aproveitar o seu exemplo para a gente dar também, porque eu sei que ser artista não é fácil no Brasil, na realidade não é fácil no mundo inteiro, tá, gente? Mas eu acho que todos enfrentam dificuldades e desafios. E fazer, de uma forma geral, as pessoas acreditarem que um artista pode viver daquilo, que ele pode ser bem-sucedido, que ele pode realizar o seu sonho e financeiramente também ser estável, é muito difícil. E eu sei, você acabou de se casar, e eu sei que o seu marido sempre te apoiou muito nisso, né? Sim. Então eu quero que você fale assim, só um pouquinho dessa sua experiência, para incentivar outras pessoas, outros casais que às vezes não tem ainda esse suporte da família ou do seu esposo ou do seu namorado, enfim, da pessoa que ama ainda, porque ela ainda não conseguiu ver isso. Então, dê aí o seu... Hoje Keren é inspiração, porque é isso. É por isso que o trabalho dela é maravilhoso, porque ela
ela põe o coração dela, ela põe toda a sensibilidade. Eu acho que eu acho que Keren veio para trazer não só uma obra lindíssima, mas também para mostrar que é possível de várias formas. Então, assim, vamos dar assim essa inspiração de como ele te apoia e eu lembro que você me falou que no começo você sentiu uma certa insegurança. Será que um dia eu vou casar? Então vamos passar essa experiência também para vocês e eu espero que ela inspire. Sim, assim, quando eu escolhi artes visuais, a partir do momento que eu quis ser ceramista de fato, um dia que eu decidi, foi o dia que também tive que decidir o fato de talvez eu nunca vou casar, né? Essa história que a Paula tava contando, né? Que muitas vezes, ainda na colônia coreana, tem esse negócio de meu filho tá solteiro, seu filho tá solteiro, vamos fazer conhecer. Mas normalmente é quase que infojobs, né? Precisa saber o que a pessoa faz, qual a linhagem da família, se o filme tá queimado ou não. Então ainda tem muito isso na comunidade. Então eu fiquei imaginando, né? Um dia, quando meus pais vierem falar, tem alguém pra te apresentar, tal. Fiquei, acho que o cara nunca vai se interessar por mim, não é mesmo? Porque entre, sei lá, uma médica ou uma advogada e falar que é uma ceramista, com certeza ele não vai querer saber sobre ceramista. Então eu tive bastante momentos de baixa autoestima, eu tive momentos que eu fiquei até com vergonha de me apresentar, às vezes em grupo, de falar que eu sou artista, né? Mas com o tempo, com as pessoas ao redor, pessoas que foram me apoiando, pessoas como o meu marido que começou a me apoiar no meu sonho, e foi com ele que ele se apaixonou com o que eu faço. Então, pra mim foi assim, uma reviravolta, né? Eu achando que o homem não ia se apaixonar por mim pela minha formação, ele se apaixonou justamente pela minha formação. Então, basicamente, eu tive bastante apoio, né? Então, por mais que às vezes os pais sejam contra no começo, falando, vai ser hobby, né? Vamos escolher outra coisa e vai continuar com o hobby. Mas tem pessoas em volta que sempre me ajudaram a me apoiar. Então, nesses momentos de baixa autoestima, às vezes eu só produzia. Esses pequenos elogios construíram um degrau, assim, de cada vez para conseguir sair, né, desse buraco, às vezes, que a gente mesmo põe. Às vezes a gente é muito rígido com a gente mesmo, né? E às vezes, na verdade, a barreira era você mesmo. Não era, às vezes, a aceitação do pai ou da mãe ou de alguém que você admira e gosta, mas às vezes a gente mesmo, né? Então, quando eu dei esse passo de fé, que as coisas começaram a se movimentar. Então, assim, eu acho que realmente a minha religião, a minha fé me ajudou muito a sair desse buraco, né? De pensar que, eu sou menos do que outras pessoas porque eu segui na carreira de artes, né? Então, foi muito importante as pessoas ao redor, né? Que com essa minha fé fizeram eu olhar o mundo de outra maneira. Então, eu acho que de uma forma resumida, a mensagem que a Keren passou tão lindamente aqui é dar o passo que Deus dá o chão. Então, nunca deixe de seguir os seus sonhos, corra atrás, porque exatamente porque a Keren fez isso, é a razão pela qual nós estamos aqui hoje, com este trabalho maravilhoso, com tantas outras obras incríveis, e eu tenho certeza, anote este nome, Keren Mi Kang. Eu vou ter o prazer de dizer que ela foi descoberta pela White Shop, mas eu espero que você conquiste o mundo, porque é tudo que você merece, Keren. Muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Não deixe de conferir todos os trabalhos da Keren na whiteshop.com. Não deixe também de deixar o seu like aqui, acionar o sininho. Nós temos vários artistas ainda por vir, todos tão bons quanto a Keren. Claro que com obras diferentes, porque aqui na White Shop nós temos variedade e exclusividade para você.